Olá, você sabe qual a principal causa da raiva e como você pode controlá-la? No vídeo de hoje nós trabalharemos exatamente esse tema, um tema muito comum, uma dificuldade de todos nós, que é o sentimento de raiva. Vamos começar refletindo sobre a história do João. Certa vez, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, eu presenciei uma cena muito desagradável. Esse senhor, que nós vamos chamá-lo de João, perdeu o voo por ter chegado tarde ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Pelo fato de ser o último voo que partia naquele dia para a sua cidade, foi informado pela atendente da companhia que deveria pagar uma multa e aguardar para embarcar no dia seguinte. Ao saber da notícia, João ficou possesso. O que aconteceu? Eu estava presente e vi. Ao ser comunicado do que aconteceu, João tomou-se de uma profunda raiva e começou a xingar a atendente. Não satisfeito, ele pegou o telefone celular, atirou com muita raiva no chão, partindo o aparelho em vários pedaços. Depois disso, juntou os cacos do aparelho e mais uma vez atirou-os ao chão, tremendo muito, gerando constrangimento e medo nas demais passageiros que estavam na fila próximos a ele. Não satisfeito com tudo o que causou, começou a gritar que nada funciona neste país, que tinha pegado muito trânsito no caminho do aeroporto e por isso havia chegado atrasado, ele não tinha culpa disso. Logo depois, saiu da sala da companhia aérea para o saguão do aeroporto, ainda gritando com muita raiva que tinha muita coisa importante para fazer na sua cidade e que agora tudo estava perdido. Fatos como esse acontecido com João são muito comuns e têm ocorrido com muitas pessoas. É como se vivessem com os nervos à flor da pele e qualquer coisa que os contrariam provoca uma crise de raiva. Muitos vivem uma constante irritação com tudo e com todos. Essa é uma realidade muito comum nas grandes cidades, nas pequenas, em qualquer situação, não só no Brasil, mas qualquer país do mundo, hoje em dia principalmente. Por que isso acontece? A psicologia consciencial nos diz que esse tipo de acontecimento ocorre devido ao que se chama ilusão de controle. Temos uma ideia de que é possível controlar os acontecimentos à nossa volta, as pessoas e até o tempo. Quando algo acontece de forma diferente daquilo que planejamos, sentimos como se estivéssemos sendo afrontados em nossos direitos. Por isso a pessoa muitas vezes se descontrola devido à intensa raiva que sente. Então, como funciona esse processo chamado ilusão de controle? O próprio termo já diz, ilusão que nós controlamos. O que, principalmente? O mundo externo, o tempo e as pessoas à nossa volta. Voltemos ao João. João perdeu o voo porque atrasou e, claro, não tem como a companhia aérea a ficar aguardando as pessoas atrasadas. Existem horários a serem cumpridos, tudo mais. Mas ele tem a ilusão de que o mundo está ali para servi-lo. Então, na verdade, o que gera a ilusão de controle é um sentimento que a gente chama de pseudo-onipotência. Onipotência é o poder sobre tudo. Só há um ser onipotente no universo, Deus. O ser humano que se arvora de onipotente se torna pseudo-onipotente. Ele quer controlar tudo e todos à sua volta, como se isso fosse possível. Como não é possível, ele lança a mão de um outro sentimento chamado prepotência. A prepotência é o poder de força, de coerção. A raiva vem daí. Por exemplo, o João começou a xingar a atendente.
né, gritar com as pessoas, agindo com prepotência, porque ele desejava ter a onipotência de tudo está sendo feito para servi-lo. É exatamente isso que é a ilusão de controle, que gera um sentimento de raiva, de ódio, de cólera, vários sentimentos que nos prejudicam muito a saúde. Agora, é importante refletir, será que é isso mesmo? Será que nós estamos sendo afrontados quando nós agimos com essa ilusão de controle? Ou, ao contrário, estamos afrontando a ordem natural das coisas? Reflitamos. É possível mudar as conjunturas externas? No caso de João, seria possível para a companhia aérea aguardá-lo chegar ao aeroporto, deixando todos os demais passageiros esperando, ou criar um voo específico somente para ele? Será que isso é possível? Vejamos que a pessoa, naquele momento que ela está encolerizada, com raiva, ela não raciocina. Não há espaço para o raciocínio lógico, para as questões de ordem realmente que nos fazem seres humanos, que nos fazem raciocinar, refletir nos momentos de dificuldade. Ele age como se fosse um animal enraivecido que foi, de alguma maneira, contrariado, foi invadido o seu espaço e aí reage. É assim que funciona o processo da cólera, da raiva, sem a reflexão necessária para superar o problema. Quando analisamos racionalmente, percebemos que não faria sentido nada disso. Contudo, porque muitos se sentem afrontados quando algo semelhante acontece. A propósito, já presenciei dezenas de situações parecidas em aeroportos e creio que a maioria de vocês também já presenciou algo assim. Por que então acontece essa dissonância entre razão e emoção? Novamente, a psicologia consciencial vem em nosso socorro com as respostas. Quando estamos mergulhados na ilusão de controle, não conseguimos pensar de uma forma lógica e racional. E por isso damos vazão a sentimentos como a raiva, a cólera, a irritação, a ansiedade, etc., que nos prejudicam intensamente a saúde física, mental e emocional. É como se ficássemos emocionalmente incapazes naquele momento, daí a atitude infantil de João no aeroporto. Quem observasse a cena parecia uma criança birrenta, mimada, que foi negado um brinquedo e aí sapateou, gritou, jogou o celular, vai precisar comprar outro celular porque arrebentou no chão. Tudo isso numa atitude profundamente infantil, psicologicamente infantil. Com base nisso, o que é necessário? Para que nós possamos nos libertar da ilusão de controle, é fundamental exercitar uma virtude muito importante para que essa libertação ocorra. Essa virtude chamada aceitação. Ou seja, aceitar as coisas que não podemos mudar, como o tempo, o que as demais pessoas pensam e sentem, as conjunturas externas. Nada disso nós podemos mudar. Nós só podemos mudar a forma como nós lidamos com tudo isso. Qualquer mudança é intrínseca, é dentro da pessoa, não por fora das conjunturas externas. O foco do processo de libertação da raiva e de sentimentos parecidos como irritação, cólera, deve estar sempre em nós mesmos. Focar em nós mesmos e no tempo presente, por ser o âmbito que temos verdadeiro poder. O que eu posso aqui e agora. Se aconteceu algo imprevisto para mim, não adianta eu ficar esbravejando por aquilo que aconteceu. É fundamental eu me concentrar no aqui e no agora.
Voltemos a analisar o caso de João para uma possível solução em que ele evitasse a crise de raiva. O primeiro passo seria João aceitar o fato consumado, ou seja, que não tinha como controlar o tempo que levou para chegar ao aeroporto, porque isso era passado. A única coisa positiva que ele poderia fazer era aprender com o erro de ir para o aeroporto faltando pouco tempo, como foi o caso em uma cidade como São Paulo, que tem um trânsito sempre muito pesado. São Paulo, se você não se planejar com bastante antecedência, pode acontecer processos como esse, porque é o comum lá, o trânsito está caótico. Anormal é quando está o trânsito tranquilo. Todo mundo sabe disso, mas acredita que não vai acontecer nunca um problema como esse que João enfrentou, passando a ter a ilusão de que com ele não acontece. É um pouco de síndrome do super-homem. Comigo não vai acontecer. Depois que João analisar a situação, que já é um fato consumado, o que ele deve fazer? Deve centrar em si mesmo e no tempo presente, fazendo perguntas para si mesmo do tipo: o que eu posso fazer agora, o que não posso? Veja que essas duas perguntas, elas são muito simples, mas que abrem a nossa mente para se desidentificar daquele momento que nós estamos passando, que no caso do João ele estaria passando. Elas ajudam a superar a ilusão de controle. O que eu posso, o que eu não posso. Eu posso mudar as conjunturas daquilo que está consumado? Não posso. É simples, mas pouca gente faz esse tipo de pergunta. Eu posso fazer com que o avião retorne para me pegar? Não posso. Então, eu não posso isso. Então, o que eu posso? O que eu posso é centrar em mim, centrar no que eu posso fazer para minorar o problema que eu mesmo causei, ou mesmo que involuntariamente não tenha causado, mas que já aconteceu. Se eu ficar encolerizado, com muita raiva de tudo que aconteceu, eu vou criar um problema em cima do problema já existente. Então vou ter dois problemas. No caso do João, não foi só dois problemas. O celular quebrado, que ele vai precisar de comprar outro. Tudo que ele causou foram problemas em cima do problema. Né? Então, a partir disso, o que João pode fazer? Refletir como um ser humano que pensa, que sente, que é capaz de utilizar a vontade a seu favor. Refletindo como situações como esta. Não posso mudar aquilo que já aconteceu. Posso buscar de uma forma calma e serena resolver as questões de acordo com as novas conjunturas, centrado no poder que eu tenho de tomar decisões. É um pensamento que pode ocorrer para o João naquele momento, com qualquer um de nós, refletir sobre a questão para poder agir de uma forma racional, lógica, fazendo com que a emoção da cólera, da raiva, diminua até desaparecer. É perfeitamente possível isso. Num primeiro momento, o ímpeto de raiva é normal no nosso nível evolutivo. Agora, dar vazão a essa raiva dessa forma já não é tão normal, porque nós vamos nos prejudicar com isso. Então, a partir daí, João pode passar a agir de acordo com o novo planejamento. A aceitação é a virtude que nos liberta da prepotência, que é o abuso do poder, da pseudo-onipotência, que é esse pensamento de que nós temos o poder de controlar tudo e a todos, e, consequentemente, das crises de raiva, de cólera, de irritação, pacificando o nosso coração.
Com isso, nós vamos ter mais saúde física e emocional. Então, em qualquer situação que nós tenhamos algo semelhante ao que aconteceu com João, nós podemos utilizar desse recurso, o recurso de você aceitar aquilo que você pode e aquilo que você não pode, fazendo perguntas simples para você mesmo na hora que o acontecimento ocorrer. Se você gostou deste vídeo, dê o seu like, acompanhe-nos nas redes sociais. Muita paz para você e até uma próxima oportunidade.